E aí galera, beleza? Anderson aqui mais uma vez para trazer notícias e novidades e falar do meu, do seu, do nosso Vasco. Mas antes de começar esse vídeo aí, deixa o seu like que é bem importante para mim, se inscreva no meu canal e vamos lá! Galera, vamos falar sobre a partida de ontem, né? Fluminense 0, Vasco também 0. Um jogo polêmico, né? Infelizmente, mais um jogo aí onde a arbitragem decide o jogo e chama a atenção para ela. É incrível como a arbitragem erra sempre contra o Vasco da Gama. É impressionante o que vem acontecendo com o nosso time diante da arbitragem. É difícil até analisar a partida de ontem no futebol, porque foram erros gravíssimos, né, que a arbitragem cometeu ontem. Então fica até difícil falar. Eu acho que ontem o Vasco fez uma excelente partida. Eu não esperava tanto, confesso que não esperava tanto do Vasco ontem, como foi o Vasco, a partida do time ontem. Eu acho que nenhum torcedor esperava que o Vasco jogasse tão bem. Eu acho que o Vasco foi muito bem. Ainda acho que o Vasco peca ainda no quesito finalização, no término da jogada. O Vasco constrói bem hoje, tem um time que marca melhor, tem uma pegada de marcação mais em cima. Só que na hora de construir a jogada, ali no terço final, o Vasco ainda tem essa carência. Na criação, ali no passe final, erra muito. E às vezes toma aí decisões erradas que custa caro, Então assim, ontem o Vasco começou ali a partida, o Fluminense tomando a iniciativa, Era bem provável que o Fluminense ia começar o jogo mais em cima, com a posse. Só que isso foi pouco tempo, Foi ali só os minutos iniciais mesmo. E o Vasco conseguiu equilibrar ali a partida logo. E começou a se soltar no jogo. E depois o Vasco já marcava em cima do Fluminense, O Vasco conseguia tocar a bola, trabalhar bem. Eu acho que é um ponto aí a se destacar hoje no time do Ramon Dias, O Vasco toca a bola com tranquilidade. Não tem mais aquela afobação de querer decidir a jogada rápida, Tipo, se livrar da bola, lançar. Não, o Vasco vai trabalhando ali, jogando com essa formação de 3 zagueiros ali. Vai trabalhando a bola ali no meio de campo, E sempre procura ali o cruzamento, Cruzamento na área, que é a jogada que o Vasco hoje tem aí mais forte a seu favor, Sempre o Payet lançando o Piton cruza na área, sempre buscando o Verratti, Então assim, o jogo foi equilibrado ali no primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo teve partida ainda, Teve jogo, dá pra se falar assim, Foi um primeiro tempo bom dos dois times, Foi um jogo lá e cá, Mesmo assim o Vasco teve ali as melhores oportunidades, Ali logo no início, O Fluminense teve ali uma cabeçada que levou perigo também, E o Léo Jardim defendeu. Logo em seguida ali depois, O Vasco consegue uma boa chance, Tem uma falta a favor do Vasco. O Payet cobra a falta, E o Léo Pelé se antecipa na bola, Chega tocando na bola, a bola bate no travessão. E o Fábio nem sequer teve reação, ficou só parado olhando, torcendo para a bola sair. A bola bate no travessão e sai. E ali o Vasco poderia ter aberto o placar, Poderia ter feito 1-0. Mas o panorama do primeiro tempo foi esse, Um jogo equilibrado, Não teve muitas chances, mas foi um jogo lá e cá, O Vasco atacava, E o Fluminense também, nenhum time ficou ali preso na marcação. Eu achava que o Vasco ia ficar um pouco mais recuado, mas o Vasco conseguiu jogar bastante, jogar para cima. Então terminou o primeiro tempo dessa maneira. No segundo tempo, o Vasco volta bem atento, O jogo voltou mais atento do que o primeiro. E logo ali aos 2 minutos, um lance polêmico demais, O Paulo Henrique lança a bola, pro David. O David sai na frente do zagueiro, consegue conduzir e toca na saída do goleiro Fábio, Rasteirinha ali colocada e abre o placar 1-0. Mas infelizmente, o Bandeirinha marca impedimento, Um lance aí que foi pro VAR analisar. Infelizmente o VAR anula o gol, É muito complicado essa questão do VAR aí em um lance desses, Porque a gente não consegue ver, a gente não consegue entender esse impedimento.
né? O VAR ali traçou as linhas, né? Mas a gente não consegue achar esse impedimento. Não fica comprovado, né, para o telespectador, para o torcedor que foi impedido. Então, assim, é algo que é milímetros, centímetros. Eu acho que isso está acabando, tirando a essência do futebol. Né? Não é porque foi contra o meu time, mas eu acho que vale para todos. Tem que ter uma regra aí de 30, 40 centímetros para valer o impedimento, né? Teria que ser assim, teria que começar uma regra dessa maneira, cara, porque estão tirando o gol que estão analisando um fio de cabelo, né? 1 milímetro, 1 centímetros. Né? Então, assim, o VAR está procurando uma forma de anular o gol. E eu acho que quando é dessa maneira, não tem que ser anulado, cara. É absurdo. Né? Você vê o lance várias vezes, você vê em outras câmeras também, mas você não consegue identificar que o David está impedido no lance. Só o VAR consegue. Entendeu? Então não fica claro. Então eu acho que um lance onde você fica discutindo, onde você não consegue achar um impedimento, independentemente para qual time que seja, tem que ser validado o gol. Né? Não dá para tirar um gol de um time num impedimento desse, cara. É absurdo. Né? Não dá para entender. Então foi isso, né? O Vasco aí voltou no segundo tempo e conseguiu esse gol, né? Mas infelizmente foi anulado pelo VAR. E aí eu acho que o Vasco conseguiu ali se manter ainda em cima, né, na partida, jogou bem, conseguiu ali fazer uma pressão na saída de bola do Fluminense. E aí nesse momento o Fluminense pouco saía. Né? Aí ali depois dos 25, 30 minutos o Fluminense voltou a ter um pouco de controle. Eu acho que o Vasco baixou demais as suas linhas, né? Começou aí depois dos 20, 25 minutos, né? Querer tentar explorar realmente o contra-ataque. O Vasco recuou, né? Uma substituição do Ramon Dias que eu não entendi também, né? Ele tira o David, que pra mim era o melhor da partida ali naquele momento, né? E coloca o Matheus Cocão, né? Então assim, se ele tira o David para colocar o Adson, tudo bem, mas não, ele tirou o David e colocou o Matheus Cocão. Então foi isso que eu não entendi, né? Tirou um ponta e de velocidade e colocou o Matheus Cocão, que é um volante. Né? E ali o jogo começou a chover também, estava chovendo, ficou pesado. O Fluminense teve ali algumas boas oportunidades, mas em chute fora da área, né? Assim, não teve nenhum lance de perigo. Né? E aí vem um lance, né, que também é outra polêmica, né? O Vasco tem uma falta a seu favor, o Payet cobra, o Cano sobe, né, e coloca a mão ali sobre a altura do rosto, né, e a bola vai na mão dele. É muito complicado um lance desse, né? Porque é interpretativo. Né? O VAR chama o árbitro, né? O árbitro em campo não marcou o pênalti. E o VAR chama porque considerou que foi pênalti, né? A comissão de arbitragem lá do VAR considerou que foi pênalti. Então ele chama o árbitro em campo. O árbitro vai lá no vídeo, olha e olhou várias vezes, né? E volta e manteve, né? Manteve o lance que ele decidiu em campo, né? Que não foi pênalti. Então, assim, é lance a ser discutido, né? Porque é interpretativo. Mas em grande maioria eu já vi marcar, né, aquele pênalti. Né? Eu acho que se fosse o Flamengo ontem, né, se aquele lance fosse a favor do Flamengo, será que não teria marcado pênalti? Essa é a minha pergunta, né? Então essa aí é a dúvida que todo torcedor fica, né, cara? Então assim, não marcou. Mas eu já vi outros lances que marcou. Porque o Cano até que ele sobe com a mão ali na altura do rosto, mas dá pra ver que ele vira um pouco o cotovelo pro lado, né? Então, queira ou não, cortou ali a trajetória da bola. Beleza, mas aí tudo bem. Aí depois também o árbitro, né, fez uma catimba ali, né, uma fusaca, né, porque tem um lance de escanteio, onde fica aquele agarra-agarra na área e o árbitro fica parando o jogo o tempo todo, né, cara? E isso é um absurdo, e amarelando, ele perdeu o controle totalmente da partida, né? Um árbitro totalmente despreparado para um jogo daquele, né? Para um clássico daquele. Dá pra ver que ele sentiu a pressão. E aí começou a amarelar todo mundo, né? Expulsou o zagueiro do Vasco, né? Então assim, e também expulsou um jogador do Fluminense, mas fez uma lambança, né? Parando o jogo toda hora, uma falta, um escanteio para cobrar, demorava aí 5, 3 minutos, cara. Então assim, é absurdo, né? E aí, cara, pra mim ainda vem o lance que eu acho que foi o pior de todos, né? Que foi ali no finalzinho, ali, acho que aos 45, o Verratti fez o gol do Vasco, né? Houve uma disputa ali com o zagueiro. Eu acho que o Verratti tenta achar o espaço, tá na briga ali na grande área com o zagueiro do Fluminense. O zagueiro do Fluminense meio que escorrega, cai. O Verratti faz o gol e simplesmente o árbitro marca falta. E o VAR não entra, o VAR não chama, cara, pra ser analisado o lance. E esse pra mim foi o lance mais bizarro, né? Eu não vi falta, não consigo ver falta ali, né? Não vi falta do Verratti. Eu acho que houve uma disputa ali
de corpo a corpo, na força, na raça. O Verratti levou vantagem, talvez pela sua força, pelo seu tamanho. O jogador do Fluminense também escorregou, né? O campo estava molhado, estava chovendo ali naquele momento e o Verratti faz o gol. E o gol é anulado. Então, assim, cara, simplesmente um absurdo, né, velho? Um absurdo. Não dá pra entender o Vasco ter todos esses lances aí e sempre a arbitragem contra o Vasco, né? Sempre contra. E nada a favor do Vasco. Então, assim, cara, é de se chatear, né? Porque o Campeonato Carioca cada dia tá pior, né? Já não tem valor e ainda mais com a arbitragem horrível dessa, horrorosa, né? Então, cada dia mais o campeonato tá ficando mais feio ainda, né? Impossível de se assistir, de gostar do jogo, do campeonato, porque não tem como, né, cara? São lances assim absurdos em que a arbitragem está errando. E não é só contra o Vasco, mas contra o Vasco aí foi ainda mais, né? Nas últimas partidas, praticamente 4 partidas seguidas aí que o Vasco vem tendo erros de arbitragem. Então, cara, muito complicado, né? É de se chatear, muito com a arbitragem, mas o ponto positivo que fica aí é que a gente vê que a gente está tendo aí um time, uma equipe que tem espírito, tem raça, né? Tá deixando o seu melhor em campo. A gente vê o Vasco ali disputando cada jogada com sangue no olho, com muita raça, com muita vontade. A gente vê que a qualidade do time também melhorou bastante, né? A zaga hoje tá muito forte, tá muito bem servida. Eu acho que falta aí melhorar bastante contratações aí pro meio de campo e pro ataque. Se o Vasco fizer essas boas contratações aí, com certeza o time vai elevar aí o patamar. E que a gente não sofra esse ano, né? Tem uma temporada aí melhor. A gente sabe que o Carioca não serve de parâmetro para nada. Mas quando a gente disputa ali contra os grandes times, né? Os clássicos, dá para tirar melhor, né? O que o time nosso está apresentando. E eu acho que a partida do Vasco, tanto contra o Flamengo quanto o Fluminense ontem, foi uma partida excelente que o Vasco fez, né? Ainda peca ali na finalização, tem alguns erros a ser ajustado. Mas contra o Flamengo mesmo, o Vasco teve mais chances de ganhar o clássico. E ontem também, né? O Vasco teve as melhores chances, fez os gols, né, ainda, mas infelizmente mal anulado pela arbitragem. E agora é pensar no jogo aí no próximo confronto, né? O Vasco pega domingo agora mais um clássico, vai pegar o Botafogo. Espero que coloque uma arbitragem decente, cara, para esse jogo. Não é possível, né? Não é possível que vai entrar mais um árbitro inexperiente aí para essa partida e fazer a lambança que foi ontem, né? Não é possível. Então, é isso aí, beleza? Deixa aí no comentário o que vocês acharem sobre a partida, sobre o jogo de ontem, sobre a arbitragem. Beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!